Então é bom podermos dar graças a Deus, porque Ele tem sido um Deus fiel para connosco. E às vezes nós, seus filhos, nos esquecemos da gratidão, que é uma atitude, como dizia o Bebé lendo aquele texto no início da nosso culto aqui. A gratidão deveria ser uma marca distintiva dos filhos de Deus. Deveríamos ser as pessoas mais gratas à face desta terra, independentemente das circunstâncias. Estamos a viver dias, obviamente, estranhos. Os dias da Europa são dias estranhos. Aquilo que está a acontecer nesta Europa, temos desde situações aberrantes de oposição ao Evangelho, a líderes que estão a assumir posições de destaque no mundo, que obviamente são cristãos assumidos, e acreditamos que isso vai fazer alguma diferença no mundo. Então é tempo de oração, é tempo de estar atento àquilo que Deus vai fazer, e quando nós pensamos, obviamente, nos fins de ano, há sempre este balanço entre dar graças a Deus, avaliar o que aconteceu no ano 2016 e projetar o ano 2017. Eu tenho estado a fazer as minhas meditações no primeiro livro de Samuel, e eu gostaria de abrir convosco em 1 Samuel, capítulo 18, contrário àquilo que eu tinha partilhado com a Sara e com o Bebé ontem à noite. Pensava que iria dar uma outra orientação hoje de manhã, quando estava a fazer o meu culto pessoal. Deus falou ao meu coração com estes textos, e eu quero antes partilhar convosco estes textos, e eu espero que eles nos ajudem a olhar para este ano de 2017 com a perspectiva daquilo que Deus quer fazer connosco. Então, 1 Samuel, capítulo 18. Temos aqui o relato deste episódio do rei Saul, temos o episódio de Davi, e temos realmente esta experiência toda que Davi tem com Saul. Saul, neste capítulo 18, já é um homem que, pelas suas iniciativas, pelas suas atitudes, se pôs de lado em relação àquilo que era o projeto de Deus. Deus pode ter projetos para nós, e é uma das frases, talvez, mais estranhas das Escrituras, quando Samuel vai ter com Saul, dizendo: Deus se arrependeu de ter nomeado Saul. Quando toda a Bíblia diz que Deus não se arrepende, Deus não é homem para que se arrependa. No entanto, neste caso particular, Deus se arrependeu de ter nomeado Saul como rei de Israel, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, porque obviamente Saul era um homem inseguro, profundamente inseguro, não confiava nem em si próprio, nem em Deus, e por causa disso tomou iniciativas para agradar ao povo, afastando-se daquilo que eram os propósitos de Deus para ele. E Deus acabou por rejeitar a este homem e escolher Davi. Nós temos essa escolha de Davi no capítulo 16 deste livro de 1 Samuel. Temos depois a conquista tão famosa de Davi com Golias, a conquista imensa porque ele defende o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E depois temos então este relato em que Saul vai aumentando a sua inveja no seu coração relativamente a Davi, e aquilo que ele começa a constatar que Davi é. E eu gostaria de ler só 3 versículos ou 4 deste capítulo, que é tão rico, e depois fazer algumas considerações para nós próprios, para este ano de 2017. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 12, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 12. Diz assim: Saul alimentava-se também a grande medo de Davi, porque sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E o objetivo aqui era para ver se Davi morria no combate. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões Davi conquistava pleno êxito. E há aqui uma razão particular para este êxito. E a razão particular porque Davi alcançava êxito era porque Deus estava com ele. E observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava o seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir o seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Quando nós normalmente começamos o ano, temos o hábito de desejar próspero ano novo, não é? Um próspero ano novo. Agora, para nós cristãos, eu espero que a prosperidade e o interesse ao desejarmos prosperidade para um ano novo seja com base naquilo que é o êxito que Deus espera para nós. Ainda que outros intentem mal para nós,
ainda que outros, como Davi, que foi sujeito a esta má atitude de Saul, procurando colocá-lo na frente da batalha para ver se Davi morria, e era esse o seu desejo, porque o texto atrás relata exatamente isso. Ainda assim Deus era com Davi, e por isso era visível o êxito de Davi. Eu creio que nós, como filhos de Deus, e precisamos de fazer aqui algum parênteses, alguma atenção, porque infelizmente temos grupos que falam acerca da prosperidade, acerca daquilo que a Bíblia fala da prosperidade, de uma forma tão errada, que quase às vezes nós temos medo de falar da prosperidade, como se Deus não fosse um Deus que abençoa os seus filhos, como se Deus não cuidasse daqueles que são seus, como se Deus não fosse fiel. E hoje tivemos aqui um banho de fidelidade, um banho da graça de Deus, um banho em que nós percebemos como Deus tem sido bom para connosco. E é pena que às vezes nós, por causa dos maus exemplos, nos esqueçamos como Deus é bom, como Deus tem sido fiel. Aliás, eu creio que isso é uma das artimanhas do inimigo, uma das artimanhas de Satanás, para nos fazer ser menos gratos do que aquilo que nós deveríamos ser, menos atentos à boa mão de Deus sobre a nossa vida do que aquilo que havíamos de ser. Aliás, eu gosto de citar António Aleixo, um dos nossos poetas populares, que ele diz que uma mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E é isto que faz o Evangelho da prosperidade, que anda a ser anunciado em muitas comunidades. Anuncia-nos uma coisa que a Bíblia não anuncia. Anuncia uma parte da verdade, que acrescenta uma série de outras mentiras. E aquilo parece tão verdadeiro que nos leva a ficar nas dúvidas. E é isto que António Aleixo nos alerta, para que nós não caiamos no erro de deixar de declarar a verdade, quando outros falam meias verdades. Deus tem sido fiel para connosco. Deus, quando age em favor dos seus filhos, é visível a sua boa mão sobre nós. E é interessante, foi isso que me salientou aqui, porque o texto diz lá no verso 14, todas as missões que Davi fazia, ele tinha êxito. E a razão do seu êxito era que Deus era com ele. Nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra. Agora, as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra provavelmente não é a mesma coisa que alguns dizem que é sucesso. Não é necessariamente ter uma conta bancária muito recheada, não é necessariamente ter uma casa maior, não é necessariamente ter um Ferrari ou um Mercedes ou não sei o quê. E normalmente quando as pessoas pensam em sucesso, pensam em coisas. Pensam em bens materiais, pensam em dinheiro. Eu espero que pelos anos que nós já temos andado juntos, não seja esta a principal ideia que te vem quando nós falamos em prosperidade. Porque a Bíblia fala de prosperidade. É interessante ver que José do Egito foi um homem próspero quando estava como escravo. E a sua prosperidade foi tal que ele tornou-se um prisioneiro. E ele continuou a ser próspero, porque Deus fazia prosperar o trabalho das suas mãos. Ser próspero é ter sucesso naquilo que nós fazemos, é ser bem-sucedido naquilo que nós fazemos, é ser bons profissionais na área onde nós estamos. Provavelmente ser mais dedicados do que os outros. E alcançar, de facto, sim, mais êxito do que os outros. Porque é possível alcançar êxito pelo esforço humano. Este mesmo capítulo 18 é curioso, porque no verso 7 as mulheres de Israel cantavam uma música curiosa naquela altura. Saúl aqui já tinha sido abandonado, Saúl aqui já tinha rejeitado a Deus, e por isso Deus o tinha deixado à sua própria sorte. No entanto, ele continuava a lograr algum sucesso. Tanto que as mulheres, no verso 7 deste capítulo 18, diziam e dançavam e cantavam: Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares. É possível, mesmo sendo atormentado como Saúl era, até por um espírito mau, continuar a ter sucesso. Mas não é deste sucesso que eu estou a falar. É do êxito que provém de uma relação com Deus. É de uma relação com Deus tal que os outros, olhando para nós, conseguem constatar: Deus está com esta pessoa. Alguma coisa de extraordinário está a acontecer com ele. Porque Deus é com ele. E o êxito que ele tem não é por causa da sua sabedoria, das suas capacidades, da sua intelectualidade, mas porque Deus é com ele. O que é que as pessoas dizem a teu respeito no teu trabalho? Quando os outros colegas olham para ti. És um bom profissional, espero eu. Espero que sejas uma pessoa exemplar. Mas o que é que os outros veem em ti? Os outros conseguem olhar como Davi, que Davi era um homem de sucesso porque Deus era com ele. As pessoas conseguiam identificar o êxito de Davi por causa da presença de Deus na sua vida.
Este ano de 2017 eu espero que cada um de nós possa ser e viver um ano próspero. Um ano em que nós podemos, com as nossas mãos, glorificar a Deus com aquilo que fazemos. Seja nos estudos, possamos dar o nosso melhor, estudando afincadamente para ter as melhores notas possíveis, porque não queremos desperdiçar o nosso tempo nem os nossos recursos de uma forma como os outros fazem. Seja no nosso trabalho ou na nossa reforma, na vida familiar ou na forma como cuidamos dos filhos ou dos netos, podermos dar o nosso melhor para que outros possam olhar e dizer: Deus está com eles. Aliás, é interessante ver que os discípulos, quando foram levados ao Sinédrio, a razão pela qual o Sinédrio estava admirado é que eles eram analfabetos e eles, apesar de analfabetos e pessoas incultas, eles falavam de uma maneira como nenhum outro falava. E a razão pela qual eles estavam admirados é porque eles percebiam que estes haviam estado com Jesus. Espero que o êxito para este ano, um próspero ano novo, te traga um testemunho claro aos teus colegas de trabalho. Os teus patrões, os teus cooperadores, aqueles que trabalham contigo, possam dizer: tu tens mais sucesso do que os outros, és mais capaz do que os outros, e tu possas dizer: não é por meu talento, não é pela minha capacidade, é porque Deus está em mim. O problema é que a nossa sociedade temos compartimentado Deus de tal forma que nos esquecemos que Deus pode nos ajudar na nossa profissão, a sermos bem-sucedidos na nossa profissão. Sermos pessoas de sucesso, sim, mesmo aos olhos do mundo. Podermos viver um período onde as pessoas olham e possam dizer: Deus tem estado com eles, Deus tem abençoado estas pessoas. Nós este ano queremos propor à Igreja um tema, e esse vai ser o tema deste ano. Queremos propor à Igreja de volta às origens, de volta à gênese das coisas, às origens e aos princípios que norteiam a nossa vida. Queremos voltar ao princípio, olhando para o livro do Gênesis, que é o livro dos princípios, e vamos também olhar para o livro de Atos ao longo deste ano, para tentar entender como é que Deus fundou a Igreja. Para que é que Deus fundou a Igreja? Não é só voltar ao princípio das coisas para entender como é que as coisas funcionam, mas é para que é que elas servem. Porquê é que Deus fez o casamento? Para que é que Deus criou o homem e a mulher? Porquê é que Deus pensou que um casamento haveria de ser um homem e uma mulher e não outra coisa qualquer? Porquê é que Deus pensou que a Igreja deveria funcionar como um grupo de pessoas imperfeitas, capazes de se relacionar uns com os outros, a ponto desse relacionamento produzir em nós amor, produzir em nós ousadia para falar, produzir em nós a presença de Deus, porque onde estiverem 2 ou 3 eu estarei no meio deles. E nós vamos tentar convosco ao longo deste ano ajudar-nos a caminhar nestes princípios. Queremos voltar à gênese das coisas, às origens das coisas. À origem, porque é que temos fé? Para que é que serve a nossa fé? Voltarmos ao primeiro amor. Nós temos olhado para a nossa igreja, e esta semana iremos estar com os líderes da nossa igreja na terça-feira a fazer a avaliação do ano 2016 e olhar para o ano 2017. Mas queremos depender de Deus. Temos percebido que a nossa igreja tem estado estável, o que é ótimo, mas tem estado estável e confortável, que já não é tão bom. Precisamos de desafios vindos de Deus para continuar a progredir na fé, para continuarmos a levar o nome de Jesus e outros possam ver em nós que Deus tem estado connosco. Deus é aquele que está ao nosso lado. Este ano nós vamos celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. E em Santo Martinho Lutero trouxe para nós muitas coisas interessantes e algumas delas é o voltar à fé, o voltar à graça de Deus, o perceber que é só pela graça e só pela fé, só pelas Escrituras e só por Cristo que nós podemos ter um relacionamento profundo com Deus. Foi Martinho Lutero que definiu desta forma estes 4 grandes princípios, recordando ao homem que o sacerdócio não é patente de alguns profissionais da Igreja, mas o sacerdócio é universal e cada crente é um sacerdote de Deus. Cada filho de Deus, Deus o resgatou para que ele se torne sacerdote de Deus no meio deste mundo. Gostaria que nós, como Igreja da Ação Bíblica, voltássemos ao princípio da nossa razão de ser. A Ação Bíblica surgiu porque, de alguma forma, o fundador da nossa obra pensou que não era bom que os crentes estivessem só a aquecer bancos e que as comunidades e as igrejas existentes, os crentes, fossem desafiados a voltar ao sacerdócio universal. Cada crente fosse um missionário, cada crente fosse uma verdadeira testemunha de Deus nesta terra. E por isso cada crente da Ação Bíblica na altura era desafiado a pelo menos entregar 12 Bíblias ao longo do ano, uma por mês. E foi isso que fez com que a obra da Ação Bíblica crescesse
de uma forma tão exponencial em poucos anos. Deus usou aquele homem para nos levar a recordar princípios básicos da nossa fé. Eu espero que este ano nós, pastores, possamos recordar-vos a vocês e a cada um de nós qual é a razão de ser da nossa igreja. Por que é que existimos? Por isso queremos lançar alguns desafios para a igreja neste ano. Lançar o desafio que ao longo deste ano, e começamos já dia 1, porque não queremos desperdiçar um único dia. Começando desde já e ter talvez como objetivo pessoal ao longo deste ano, falar de Cristo a pelo menos 5 pessoas. Que 5 ouçam o Evangelho da nossa boca. Então eu espero que cada um de nós possa aceitar este desafio, que ao longo deste ano, pelo menos 5 pessoas possam ouvir o Evangelho a partir da nossa boca. Muitas vezes passa-se um ano ou passa-se meses em que, por variedíssimas razões, porque andamos atarefados na nossa vida e a vida é tão cheia de atividades, que muitas vezes nós nos esquecemos de partilhar o Evangelho. Então temos 12 meses para pensar em 5 pessoas a quem eu vou partilhar o Evangelho, para que elas possam ouvir o Evangelho. Se todos nós fizermos isso só nas nossas 3 comunidades, pelo menos entre umas 500 a 600 pessoas vão ouvir o Evangelho este ano. 500 ou 600 pessoas novas irão ouvir falar de Jesus Cristo este ano, se tu aceitares esse desafio. Mas não gostaríamos de ficar por aí. Queremos também lançar o desafio deste ano, cada um de nós, convidar pelo menos 5 pessoas e trazer 5 pessoas às nossas igrejas. Não é só convidar. Provavelmente vais precisar de convidar mais, mas pelo menos aceitares o desafio de trazer pelo menos 5 pessoas novas aos nossos cultos, para que elas tenham a oportunidade de ouvir também o Evangelho, além de tu próprio partilhares o Evangelho. Este ano gostaríamos de desafiar a igreja a voltar às origens. E voltar às origens é também voltar ao discipulado. Começámos há alguns anos com esse propósito e muitos de nós já não estamos nem envolvidos a receber nem a dar discipulado a ninguém. E acreditamos que isso faz com que passemos um pouco ao lado daquilo que é a vontade de Deus para nós. Por isso queremos voltar aos princípios. Queremos voltar às origens daquilo que Deus tem para nós. Então esses são alguns desafios que nós queremos lançar à igreja. Para cada um de nós nessa intimidade, porque temos vindo a refletir sobre a intimidade com Deus nestes últimos anos. Temos falado acerca de diminuir o fosso entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós vivemos. E é a altura de pôr em prática. Mais do que continuarmos a refletir, é a altura de passar à ação. Que seja uma ação bíblica fundamentada nas Escrituras, para que este ano 2017 possa ser um ano diferente, onde as pessoas possam olhar para nós e dizer: Deus tem estado com eles. Por isso eles lograram êxito. Por isso eles alcançaram o êxito nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais, nas suas vidas familiares. Eles alcançaram o êxito porque Deus tem estado com eles. É isso que é espantoso na vida de Davi. As pessoas começam a olhar para Davi e a ver que ele era um homem cheio de êxito, não só porque ele estava sentado em casa a meditar e a orar, mas porque quando ele saía para agir, as coisas aconteciam. Era consequência da sua relação com Deus. Os seus atos eram manifestos que ele havia estado com Deus. E eu espero que cada um de nós não possa só ficar com a ideia de eu sou muito íntimo de Deus e as suas ações fora não correspondem àquilo que um filho de Deus na realidade deveria ser e viver. Então esperamos que este 2017 seja um ano próspero. Um ano em que as tuas ações sejam prósperas em Deus. Aquilo que tu vais realizar, tu possas alcançar bom êxito naquilo que Deus colocou no teu coração para realizar. Mas é necessário dependermos de Deus. É necessário termos essa comunhão íntima com o nosso Deus. Porque de outra forma será algo que nós pastores temos muita preocupação que não aconteça. Porque muitas vezes nós ficamos tão agarrados às coisas exteriores, pensando que as coisas exteriores é que vão moldar o nosso interior. E nós 3 pastores temos conversado imenso, porque nós sabemos que não é assim que deve acontecer. As coisas que duram são aquelas que nascem do nosso interior, da nossa relação com Deus, e por isso elas se projetam nas nossas ações e transformam-se em atos concretos no nosso dia-a-dia. Então esperamos que este ano 2017 seja um ano próspero, cheio das bênçãos do Senhor para cada um de vocês. Eu fui inspirado por uma mensagem que recebi de áudio. Hoje em dia temos muitos meios de comunicação e uma pessoa amiga mandou-me um áudio interessante, do qual eu me inspirei para fazer estas frases que vos vou partilhar a seguir. O autor destas frases não sei quem é, não está identificado. No entanto, ele estava numa outra linha, na parte introdutória de cada uma destas afirmações, e eu reconstruí a partir daquilo que ele disse
aquilo que são os meus votos para 2017. Digo assim, para 2017 eu desejo-vos não que tenham uma casa maior, mas que na casa em que tu estás as divisórias fiquem vazias, porque a tua família está alegremente reunida, como uma videira frutífera à volta da tua mesa. Não te desejo que compres um carro dos teus sonhos, mas que descubras que o carro que tu tens pode ficar parado, enquanto caminhas feliz de mãos dadas com a pessoa que mais amas. Não te desejo que compres a TV maior e melhor, Ultra HD, 4K, mas que a TV que tu tens possa ficar desligada enquanto tu jantas e tenhas uma vista panorâmica das maravilhas que Deus fez na tua família naquele dia. Não te desejo uma conta bancária recheada, mas que tenhas sempre o suficiente para atenderes às tuas necessidades e à dos teus familiares, e que te sobra sempre alguma coisa para ajudares aqueles que mais precisam. Não desejo um plano de saúde que os melhores seguros podem oferecer, mas desejo que te possas esquecer até dessa possibilidade, desse plano de saúde, porque nunca vais precisar dele. Não te desejo este ano que sintas inveja dos que comem nos melhores restaurantes, eventualmente com o Sebastião, porque o melhor chefe de cozinha do mundo, ele está sentado contigo à tua mesa, todos os dias, pois faz as melhores refeições com amor. Não desejo uma internet mais rápida e mais veloz, a mais veloz do país, mas desejo sim, este ano, que tenhas a melhor rede estendida entre duas árvores, onde podes descansar e ouvir em alta definição o som dos pássaros a cantar. Não desejo o melhor smartphone da última geração, mas desejo este ano que os teus dedos estejam mais disponíveis para serem usados acarinhando as pessoas que estão próximas de ti, mais do que para enviar SMS ou estares a visitar o Facebook. Não desejo que possas comprar a roupa de melhor marca, os melhores sapatos, as melhores malas ou o relógio de marca mais precioso, mas que a marca que te distingue este ano seja a presença do Espírito Santo, que dá uma vista e sentido por onde tu passas. Por isso não desejo que compres tudo o que desejas, mas que saibas que o mais importante não é o que tu podes comprar, mas quem tu és em Cristo Jesus. E nunca te esqueças que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuis, mas naquela que nunca trocarias por dinheiro algum deste mundo. Tenham um feliz ano de 2017. Que a graça do nosso bom Deus nos faça prosperar ricamente este ano, naquilo que não pode ser comprado e naquilo que o mundo não oferece, mas que o cristianismo pode fazer diferença nesta sociedade que desespera por uma mensagem de esperança. Tenham um excelente ano de 2017. Que Deus vos abençoe. Iríamos terminar o nosso tempo com o último cântico. O nosso grupo nos vai ajudar.